cultura missioneira é uma obra colossal. No Cone Sul americano, fé, esperança e ideal. Mais de 400 anos de história, pátria e raiz. Suor e sangue do martírio, jesuítas e guaranis. Foi o sonho de um paraíso, modelo para as nações. Ainda soam os lamentos num sapucai de emoções que retumba nos 30 povos, nas ruínas das reduções. A história não se cala e se expande sem fronteiras. Não se divide, se multiplica, retorna nas 3 bandeiras, nas gargantas que desafiam o tempo e as utopias, nas coplas e nas pajadas que se impõem com galhardia. No peito destes cantores, filhos da terra vermelha, renascendo a cada dia, mantendo acesa a centelha. São bravos, são guerreiros e sempre estarão em cena, protegidos por Loyola e pela Cruz de Lorena. É a cultura missioneira, com as raízes bem cravadas, vem rebrotando a cada dia e está sempre renovada. No espelho de Dom Noel, do Jaime e do Senair, troncos como Dom Hortaça são luzes para seguir. Buenas, amigos! Aqui quem fala é Maria Luísa César. Tô gravando meu primeiro vídeo pro projeto Seara Cultural diretamente aqui dos Pagos do Chiniquá. Hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre Inácio de Loyola, que foi o fundador da Ordem Jesuítica, e também sobre o início das reduções jesuíticas aqui no Cone Sul americano. Bom, vamos começar falando sobre Inácio de Loyola. Inácio de Loyola nasceu no ano de 1491 no Castelo de Loyola, no País Basco. No ano de 1517, ele entrou para o exército espanhol. Lá ele lutou em diversas batalhas e em uma delas ele acabou sendo ferido. Quando isso aconteceu, ele foi imediatamente transportado para o Castelo de Loyola e lá ele fez a sua recuperação. Enquanto ele se recuperava, ele leu diversos livros sobre a vida de Cristo. E assim então ele começou a sua conversão ao cristianismo. Depois de recuperado, no ano de 1522, ele cumpriu uma dura penitência em Manresa. E enquanto ele cumpria essa penitência, ele escreveu o livro Exercícios Espirituais. Depois ele saiu em peregrinação pela Palestina. Quando ele voltou dessa peregrinação, ele voltou decidido que ele ia pregar esses exercícios. E no ano de 1528, então, ele entrou para a Universidade de Paris, ele decidiu estudar. Nessa universidade, ele congregou um grupo de amigos e discípulos. E depois, no ano de 1534, esses amigos e discípulos dele fizeram votos de pobreza e castidade na colina de Montmartre. 3 anos depois, Loyola foi ordenado sacerdote. E logo em seguida, esse grupo de discípulos e amigos dele fundaram a Companhia de Jesus. No ano de 1549, com a expedição de Tomé de Souza, vieram para o Brasil o padre Manuel da Nóbrega e mais 5 companheiros. Depois, no ano de 1553, chegou o padre José de Anchieta com seus companheiros e eles fundaram os colégios de São Vicente, Pernambuco, Espírito Santo, entre outros. Depois de fundar esses colégios, eles seguiram com a atividade apostólica dos jesuítas para o sul do Brasil, né? Com a expansão da Companhia de Jesus, então foi criada a província jesuítica do Paraguai. E então, no ano de 1553, o bispo de Tucumã, Dom Francisco Vitória, ele intercedeu pela ida de uma missão da Companhia de Jesus até o Paraguai. Então, assim, os padres João Salone, Thomas Fields e Manuel Ortega, eles foram recebidos em Assunção no dia 11 de agosto de 1588, com muitas festas, muitas festividades lá, então marcando assim
o início da missão do Paraguai. O Padre Ortega, ele até é considerado o iniciador das missões entre os índios aqui no Cone Sul americano. Assim, então, ele abriu caminhos para que depois, em 1609, fossem criadas as primeiras reduções de Guaíra, que deu início, então, à saga missioneira, que durou 1,5 séculos, deixando um vasto legado socioeconômico, histórico e cultural à região que hoje se divide entre Argentina, Brasil e Paraguai. Então, assim teve início o primeiro ciclo missioneiro, né? Que depois de anos ele acabou com 38 reduções destruídas e tal, e logo depois veio o segundo ciclo missioneiro, onde teve origem os 30 povos das missões, mas a gente não vai se aprofundar nisso agora nesse vídeo, porque teremos outras oportunidades para falar sobre esse assunto. Primeiro ciclo das reduções na região do TAP, e as fundações das reduções no atual território, região centro do Rio Grande do Sul. Este primeiro ciclo inicia quando os jesuítas começaram o projeto reducional no Paraguai, no leste do Paraguai. Depois avançaram para a região do Guairá, no oeste do estado do Paraná, hoje território brasileiro, e ali fundaram mais reduções. Tiveram pouco tempo de duração essas reduções naquela região, no Guairá. Depois foram apreendidos pelos bandeirantes paulistas vicentinos e os jesuítas, com a maioria dos índios, debandaram para o sul, descendo o rio Paraná. Depois, seguindo os escritos do padre Roque Gonzalez, que fora martirizado em 1628 e havia sido o primeiro homem branco a visitar esta região, e fundou algumas reduções nessa fase de 1626 a 1628. Seguindo esses escritos, desceram os jesuítas e os índios, com 12.000 índios, desceram o rio Paraná e dispersaram muitos pelos caminhos, chegaram aqui com uma média de 4.000 a 5.000 índios. Depois, seguindo, então, por aqui, eles começaram a fundar as primeiras reduções, atravessaram a província de Correntes e vieram chegar aqui nessa região. Fundaram as reduções que foram as seguintes por ordem. A primeira, Santo Tomé, depois São Miguel, São José, São Cosme e Damião, Santa Teresa, Santana, São Joaquim, Natividade, Jesus Maria, essas reduções, e São Cristóvão. Essas reduções permaneceram até o final da década, entre 1632 e 1640, quando novamente eles foram assaltados aqui pelos bandeirantes, que vieram prear, levar os índios para as capitanias, para trabalhar nas lavouras. E assim os bandeirantes levantaram com os índios daqui e foram para o outro lado do rio Uruguai, nas terras argentinas, nas reduções que já estavam se desenvolvendo na província de Correntes e Misiones, hoje província de Correntes e Misiones. Depois retornaram e começaram a fundar em 1682, retornaram fundando São Francisco de Borja, com uma colônia que se desmembrou da redução de Santo Tomé, que estava lá do outro lado, e começaram então as reduções dos 7 povos aqui. Também fundaram nessa ocasião as estâncias jesuíticas, que passaram depois a pertencer aos 7 povos, essas estâncias que eram todas
com o gado que eles haviam deixado aqui quando estiveram na primeira fase, quando vieram aqui pela primeira vez. Cristóvão de Mendonça Aureliano, padre, um dos fundadores dessas reduções, que tem vários que foram grandes heróis da época, esse padre havia trazido 1.500 cabeças de gado da Argentina de Santa Fé para aqui, essa região. Com a fuga deles daqui, esse gado ficou e se multiplicou muito, formando as vacarias da serra e as vacarias do mar. Então esse gado foi o gado que se tornou então o gado das estâncias jesuíticas, que depois eram colocados posteiros nessa região, e esses posteiros e índios missioneiros que foram também povoando essa região, né? E assim se desenvolveu essa primeira fase das reduções, que foram, né, aqui e depois, antes dos Sete Povos. Depois a continuação com os Sete Povos é outra história. Mas então, dando continuidade ao assunto, no segundo ciclo missioneiro, sabemos que existiram 30 reduções jesuíticas. Dessas 30, 15 eram na Argentina, 8 eram no Paraguai e 7 eram aqui no Brasil, mais precisamente no território do Rio Grande do Sul. Então agora eu vou contar para vocês como essas reduções foram fundadas cronologicamente. No ano de 1682, um grupo de índios sai da redução de São Tomé e cruza o rio Uruguai e funda a redução de São Francisco de Borja. Depois, a situação se repete, um grupo de índios sai da redução de Apóstoles e no dia 2 de fevereiro do ano de 1687, funda a redução de São Nicolau. Eles fundaram essa redução bem próximo ao local onde eles tinham se instalado na primeira fase das reduções. Depois do ano de 1687 ainda, um grupo de 2.500 índios sai da redução de Conceição e funda a redução de São Luís Gonzaga. Ainda em 1687, o povo de São Miguel ele volta para a margem para o lado oriental do rio Uruguai. Na primeira fase das reduções, eles haviam se instalado próximo às pontas da Serra de São Pedro, na margem direita do rio Ibiqui. Mas eles até pensaram em voltar para esse lugar na segunda fase, quando eles retornaram do lado de lá do rio Uruguai, mas como esse local ele era infestado de tigres, aí eles se instalaram lá onde hoje a gente conhece, que tem as famosas ruínas de São Miguel. Depois do ano de 1690, um grupo coordenado pelo padre Bernardo de la Verra saiu da redução de Santa Maria Maior e fundou a redução de São Lourenço Mártir. Depois do ano de 1697, como o povo de São Miguel, da redução de São Miguel, ele havia crescido muito, o padre Antônio Sepe, para descongestionar essa redução, ele funda a redução de São João Batista. Depois, em 1706, com a ajuda do povo de Conceição, é fundada a redução de Santo Ângelo Custódio. Ela foi fundada entre os rios Ijuí Grande e Ijuizinho. Mas aí, em 1707, eles se deslocam mais para o norte e então eles fundam a redução onde hoje fica a cidade, a Catedral Angelopolitana, linda inclusive, que a gente conhece ali em Santo Ângelo. Então era isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Perdão pelos meus errinhos ainda, porque eu tô começando no ofício. Quero deixar um beijo para vocês e curtam a página da Seara Cultural. Quando uma missioneira canta,
retumba na natureza, nos campos, matas e rios, cascatas e correntezas, acordam os mananciais. Quando a missioneira canta, se escuta a voz de ancestrais, brotando em sua garganta, acordam os mananciais. Quando a missioneira canta, se escuta a voz de ancestrais, brotando em sua garganta. Quando uma missioneira canta, ressoa no alambrado, glorificando o passado, no lombo de muitos sóis. Quando a missioneira canta, o canto se perpetua, e a noite é um cadre estrelado, sonhando em claves de lua. Quando a missioneira canta, o canto se perpetua, e a noite é um cadre estrelado, sonhando em claves de lua. Quando uma missioneira canta, ressurge o som nas taperas, caciques, pajés, tapejaras brotam no fundo das eras. Quando a missioneira canta, surge a horda guarani, e até o silêncio se cala, embevecido para lhe ouvir. Quando a missioneira canta, surge a horda guarani, e até o silêncio se cala, embevecido para lhe ouvir. Quando uma missioneira canta, vem aves da ribação, as golondrinas em bandos, na busca do seu verão. Quando a missioneira canta, os velhos se tornam novos, e o sino das catedrais ressoam nos 7 povos. Quando a missioneira canta, os velhos se tornam novos, e o sino das catedrais ressoam nos 7 povos. Soy latino-americano, tenho o pulmão da Amazônia e o timbre da minha garganta nos ventos da Patagônia, do altiplano a Montevidéu. Ecoa meu sapucai, rompe as águas do Rio Prata e retumba no Paraguai. Sou a voz das cordilheiras, luz das alturas eternas,
carrego bramar de tigres e escuridão de cavernas. Sou condor voando livre sobre as solidões geladas, sou a caveira que restou de uma raça massacrada, cacique da Tierra del Fuego, araucano e missioneiro, sou Tiradentes e Tiaraju, combatendo o estrangeiro, sou Tiradentes e Tiaraju, combatendo o estrangeiro. Voy alumbrando caminos, soy el sol de la mañana, sudor de pueblo y antumú de la tierra americana. Voy alumbrando caminos, soy el sol de la mañana, sudor de pueblo y antumú de la tierra americana. Aztecas, dolências de Quicumbi, lamentos afro-ameríndios e som de sino guarani. Antes de hastearem bandeiras em prol da globalização, meu canto já unia os povos com charango e bandoneon. Meu canto é arrulho de rio, silvo de vento em taquara, e a estrela da liberdade alumbrando a noite clara. Quando o silêncio goteja na solidão salitreira, meu canto engravida a noite das missões à cordilheira. Meu canto é América crioula, e como um tenor abro a voz quando alguém que nem se manda vem pra cá mandar em nós. Quando alguém que nem se manda vem pra cá mandar em nós. Voy alumbrando caminos, soy el sol de la mañana, sudor de pueblo y antumú de la tierra americana. Voy alumbrando caminos, soy el sol de la mañana, sudor de pueblo y antumú de la tierra americana.